Olá, bom dia, prezados estudantes do nosso curso e demais colegas que nos acompanham pelo canal Temperança Política do YouTube. Hoje o nosso curso vai transitar da promoção da saúde, né, na direção do lazer, né, que é um dos três eixos que estruturam a disciplina, né, a saúde, o lazer e a educação extraescolar, né, como a gente falou na primeira aula. Vamos transitar, depois de ter feito uma interrupção, um pequeno, uma, uma digressão para tentar elaborar um conceito de comunidade, né, que é uma categoria importante do curso, né, comunidade como uma unidade de intervenção, de observação, né, e no nosso caso, a nossa formação profissional de intervenção prática, né, não uma comunidade como um todo harmonioso, desprovido de conflitos, mas como uma unidade territorial ou uma unidade profissional, enfim, uma série de critérios que podem definir essa unidade comunitária, né, no interior da qual a gente vai tentar compreendê-la, né, por meio de pesquisa e, a partir da compreensão, intervir no sentido da promoção da saúde, no sentido da promoção do lazer ou da educação. Então, hoje a gente vai transitar gradativamente ainda, né, da saúde para o lazer, mas articulando essas duas categorias, né? Então, hoje eu sugeri um texto de minha autoria, né, que está disponibilizado lá no ambiente virtual de aprendizagem, né, e vou deixar também na descrição do vídeo aqui no canal do YouTube, né, o link para o artigo. Chama-se Esporte e Estrutura Social, Lazer e Saúde Pública à luz do princípio da segmentaridade. Segmentaridade é um princípio antropológico que eu vou tentar expor aqui e demonstrar de que maneira ele é uma categoria interessante para pensar a saúde coletiva, né, a partir das práticas de sociabilidade, das práticas de lazer, né. O texto, portanto, está lá, é um artigo da Revista Brasileira de Estudos do Lazer, que foi publicado em 2018, né, e que tenta fazer o elo, de fato, entre esses dois aspectos, né, a partir do esporte. O esporte aqui é pensado como promotor do lazer para além daquele sentido mais trivial, né, da melhoria das condições orgânicas, né, da aptidão física, das valências físicas, né, que decorrem aí dos princípios né, de adaptação progressiva ao esforço, né, com base na continuidade da atividade, né, na adaptabilidade, na treinabilidade, né, que essas adaptações orgânicas, essas adaptações crônicas orgânicas, né, que decorrem de alterações agudas, né, de alterações do metabolismo decorrentes do estímulo, do esforço, né, elas já são mais evidentes. Eu acho que assim, né, todos nós, todos que estão participando desse curso já tem clareza, né, já é um curso aí do quinto, sexto período da graduação, então já tem clareza de que o esporte enseja, propicia esse tipo de melhoria, né, da saúde física, da saúde orgânica. A gente vai transitar um pouco no sentido, né, dado esse patamar que já está claro para a gente, no sentido da saúde mental, da saúde afetiva da sociedade, então da saúde pública e das conexões que isso estabelece de fato também com a saúde física, né? É, o, o, os problemas de ordem física, né, têm muito frequentemente não apenas um lastro afetivo, mental, psíquico, né, mas mais do que isso, né, um lastro sociológico, né, uma base que decorre de algum problema de natureza psíquica, né, que por sua vez está articulado com dificuldades de caráter mais sociológico e problemas que são mais compartilhados. Não é por acaso, né, tem um estudo clássico sobre o suicídio do Emile Durkheim, que é o fundador da sociologia, né, que vai encontrar regularidades, né, em vários grupos, né, acerca de padrões de suicídio, né? Porque certos grupos, certas sociedades, certas classes sociais, sob certas circunstâncias, né,
Isso nunca é feito de uma maneira absoluta. Quer dizer, o Durkheim pode ser considerado um fundador da epidemiologia de alguma maneira, né? Que é o primeiro livro que a gente viu da Rita Barata, né? Como e por que as desigualdades sociais fazem mal à saúde, né? No fundo, o que o Durkheim fez também foi cruzar dados estatísticos, foi cruzar evidências, né? À primeira vista não articuladas, né? Não conectadas, não correlacionadas, foi cruzar isso e demonstrar como a inter-relação entre elas, né? Dados, por exemplo, ligados à coesão social, né? As sociedades mais coesas, que têm um indicador menor de suicídio, por exemplo, né? Um volume menor de suicídios, enquanto que sociedades mais individualizadas, né? Cuja dinâmica social da distribuição do trabalho é mais pautada, por exemplo, na competição individual, né? Você apresenta indicadores de suicídio mais numerosos, né? É mais ou menos dessa perspectiva também que o texto proposto para hoje aborda o problema da saúde pública e é focado no lazer, né, e no lazer ativo e no lazer coletivo, nos esportes coletivos, né? Isso tentando articular, né, o esporte, a estrutura da prática esportiva com a estrutura da sociedade, daí o título esporte estrutura social, né, e o lazer e a saúde pública a partir desse chamado princípio da segmentaridade. Então, eu vou começar descrevendo esse princípio, né? Esse princípio, no fundo, ele é metade de um princípio sociológico, né? Ele é descrito na antropologia como um princípio autônomo, né? Mas, do meu ponto de vista, né, há autores que sugerem isso, né, não chegam a afirmar de uma maneira absolutamente assertiva, mas esse princípio da segmentaridade ele está articulado com outro, que é o chamado princípio da reciprocidade, né? Para descrever esses dois princípios, eu costumo dar um exemplo concreto, né? Digamos que no nosso curso de educação física, a licenciatura, né, alimente uma certa rivalidade com o bacharelado, e inversamente, né, o bacharelado alimente uma certa rivalidade com a licenciatura. Então, nos jogos internos da educação física, essas rivalidades vão ser ativadas, né, assim, então, os conflitos, não apenas nos jogos, né, esportivos, mas assim, pode-se haver comparações de rendimento acadêmico, pode-se haver comparações de participação em eventos, de publicação de artigos, enfim, estou especulando aqui, não estou querendo dizer que isso aconteça, né? Embora, por exemplo, no meu caso, na minha época de graduação, isso era muito claro, né? E conversando com os estudantes, eu sei que em vários períodos coisas parecidas acontecem, embora possa não ser licenciatura e bacharelado, pode ser, por exemplo, entre sétimo e oitavo período, né? Ou a turma que entrou no primeiro semestre, a turma que entrou no segundo semestre, não importa. Mas essas rivalidades aparecem, quer dizer, essas rivalidades, no fundo, elas são uma espécie de prova de fidelidade ao próprio grupo, né? Há dois segmentos sociais, né? Então, bacharelado e licenciatura são dois segmentos sociais. Fazem parte da mesma comunidade, que é a comunidade do Instituto de Educação Física da UERJ. Então, daí você já percebe, né, que comunidade não significa harmonia absoluta, né? Há rivalidades internas, né? Então, há aí duas metades que constituem uma comunidade, né? Essas rivalidades, no entanto, elas são suspensas, né, quando ocorrem os jogos que reúnem todos os cursos da UERJ. Então, digamos, bacharelado e licenciatura, né, que são rivais internamente, passam a cooperar, digamos, contra a engenharia, né? E nos jogos interuniversitários, engenharia e educação física passam a cooperar, digamos, contra o UFRJ. Então, observem que sempre que você amplia ou reduz a escala de observação da unidade social que você quer observar, né, a relação entre competição e cooperação muda, né, se altera, se desloca, né? A cooperação na escala do Instituto de Educação Física é interna aos cursos, né? A licenciatura coopera no seu interior e compete com, com, com o bacharelado, né? Na escala da UERJ, né, como um todo, licenciatura e bacharelado cooperam, ou seja, o Instituto de Educação Física coopera, digamos, contra a engenharia, né?
E na escala que reúne as outras universidades, engenharia e educação física cooperam, a universidade coopera, digamos, contra a UFRJ. E quem sabe o UFRJ e o ERJ podem cooperar contra a USP, né? A gente já está opondo São Paulo e Rio de Janeiro, e esse de fato é um fenômeno universal, um fenômeno regular, né? São Paulo tem rivalidade com o Rio de Janeiro, Pernambuco tem rivalidade com a Bahia, Brasil tem rivalidade com a Argentina, né? E você pode ir ampliando a escala indefinidamente, ou reduzindo a escala indefinidamente, porque você pode virar para o seu irmão num dia e falar, olha, você é um mané, né? E no dia seguinte o seu vizinho concorda com você e fala, não, seu irmão é um mané. E você se junta com o seu irmão para dizer, não, mané é você porque ele é meu irmão e você não pode falar assim. Então, sempre quando se amplia ou se reduz a escala de observação, a relação entre competição e cooperação muda, né? No fundo, isso é o que a antropologia chama de reciprocidade, né, que é a cooperação, né, ou segmentaridade, quer dizer, a formação de segmentos, quer dizer, a competição entre segmentos, porque a formação de segmentos é, por definição, a competição entre esses segmentos, né, porque a coesão interna, um grupo, a identidade de um grupo, ela se constitui em comparação a outro grupo, né? Esse grupo se define pelo que ele é em comparação ao que ele não é e que é representado por outro grupo, né? Frequentemente é assim que ocorre, né? Esse é um empuxo humano, né, à rivalidade, né, e mesmo a produção da coesão interna decorre dessa comparação com o outro, esse embate com o outro. Observem que o que eu estou descrevendo sobre essas categorias, né, reciprocidade e segmentaridade, é organizado pelo esporte sob a forma da cooperação interna ao time e da competição com o outro time. Simplesmente são nomes diferentes, né? A gente pode falar, por exemplo, na relação com o irmão, na relação com o vizinho, de amizade e animosidade, né? A gente pode falar de afinidade e rivalidade. A gente pode falar de reciprocidade e segmentaridade, que são as categorias antropológicas, ou a gente pode falar de competição e cooperação, que são as categorias esportivas, né? A gente coopera no interior do nosso time e compete com o outro. No entanto, quando a gente reduz um pouco mais a escala, na escala dos treinos de uma equipe, né, as rivalidades são intra-equipe, né, pela disputa da posição, enfim, né? Então observe que o que eu estou tentando descrever nesse artigo é que a estrutura do esporte, e não apenas o esporte coletivo, que é conhecido como esporte coletivo. Dentro desse ponto de vista, desta perspectiva, não há esporte individual, né? Porque é óbvio que o corredor, o maratonista, o boxeador, eles têm uma equipe, né? E essa equipe tem, enfim, além de ter uma equipe, tem uma torcida, né? Então, se contrapõe na figura do lutador, né? O Anderson Silva não é o Anderson Silva. O Anderson Silva, ele era uma metonímia do Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro torce para o Anderson Silva contra, digamos, o Sony, né? Então, desse ponto de vista, não há esporte individual, porque o confronto esportivo, por mais que possa ser entre dois indivíduos, ele reúne torcidas que são coletivas, ele reúne e opõe torcida, ele reúne e opõe segmentos sociais, né? Então a estrutura do esporte, de alguma maneira, recapitula, né, reproduz a estrutura da vida social. A minha hipótese é que não é por acaso que o esporte é das práticas de lazer mais difundidas na história da humanidade. Se a gente considerar, inclusive, as práticas que a gente poderia chamar de proto-esportivas, práticas que existiam antes do esporte ser inventado, né, sistematizado, o esporte moderno ser sistematizado na Inglaterra no século XIX. Né? Haviam práticas que também reuniam grupos, reuniam torcidas, reuniam equipes, e que opunham equipes, opunham torcidas, opunham grupos. Isso sempre aconteceu. Isso, no entanto, opera como um fator de produção de coesão social, né? Assim, a torcida, ela produz coesão. Há um curto-circuito, há problemas aí, né? Porque a coesão pode ser uma coesão fraca, baseada só no emblema, no escudo, a camisa, né, do time, né? E isso é uma coesão fraca, porque o grupo não está reunido com afinidades genuínas, né? Não está reunido pelo compartilhamento de características, de valores, de visão de mundo ou de interesses, né? Está reunido só por conta de um escudo. Então pessoas que não têm nada a ver estão reunidas por conta de um escudo. Esse emblema sendo fraco,
né, ele exige esse elemento de coesão social. Sendo fraco, exige provas sucessivas de fidelidade, né, e as provas sucessivas de fidelidade, muitas delas acabam sendo um confronto violento com outra torcida, né? Mas isso é decorrência da fraca coesão social da torcida, né? Isso é uma outra coisa que a gente pode analisar numa outra ocasião. O interessante aqui é perceber, né, que os grupos eles se constituem se opondo a outros, né? Mas essa oposição, quando ela se faz, por exemplo, por meio das práticas, não apenas da torcida, né? Porque a torcida é um elemento, né? O escudo, a bandeira, é um elemento fraco de produção de coesão social, de integração do grupo da torcida. Mas quando se faz efetivamente por meio da prática, que é o que nos interessa aqui, da difusão da prática do lazer esportivo, né, essa coesão se constitui de uma maneira mais forte, né? Assim, a oportunidade de jogar junto, mesmo que jogar contra um adversário, uma equipe adversária, né, a produção do embate, da competição, com regras civilizatórias, regras que garantem a integridade física do adversário, né, ou seja, que garantem uma disputa civilizada, né, com fair play, né, também é capaz de produzir essa integração, essa coesão social. O esporte é um elemento muito forte de coesão social, né? Bom, qual é o link disso com a saúde pública, né? Vocês podem observar claramente, né, que eu tenho algumas referências que eu cito no texto, né, que há uma curva inversa, né, entre, por um lado, o declínio, se vocês colocarem no plano cartesiano, né, há uma linha de declínio das práticas e das oportunidades efetivas de prática de lazer esportivo, ou mesmo, eu diria, para-esportivos ou proto-esportivos, como, por exemplo, o que acontecia muito nos anos 80, né, que assim, como o fato de que não havia tanto automóvel na rua, né? Então as pessoas podiam jogar bola na rua, né? Os campos de várzea, né? As pessoas jogavam queimado, né? Esticavam uma corda e jogavam vôlei. E não apenas crianças e jovens, mas também adultos, né? Os pais, os vizinhos, né? Nos seus momentos de lazer, participavam dessas atividades, né? Ou de festivais de pipa, coisas que acontecem hoje, mas acontecem em menor escala. Sobretudo, né, o que é mais claro aí é o declínio dos campos de várzea, né? Assim, o desaparecimento dos campos de várzea. Muitos dos campos de futebol, né, que eram campos públicos, que tinham projetos sociais, ainda tem alguns, né? Esse processo pode ser que seja revertido, mas nos anos 80, nos anos 90, você tinha uma proliferação de espaços que permitiam a prática do futebol, por exemplo, né? E não apenas entre crianças e jovens, mas também adultos, né? E há um deslocamento, há uma transição, uma redução da oportunidade da prática da esportiva, né? De lazer, né? Do esporte coletivo, reunindo muita gente, e um aumento das práticas de exercício físico individualizado, né? Você transita da sinergia coletiva, né? Das práticas que demandam a articulação de pessoas, a interação entre pessoas, para práticas de exercício individualizado, né, para feixes musculares, né, da sinergia coletiva social para a sinergia muscular meramente, né, a partir de exercícios individualizados. E o declínio da sociabilidade pública se acompanhou nessa situação, né? Então, esse declínio da prática coletiva, do lazer, né, um processo também de diminuição do espaço público, né, que permitia a produção a organização dessa relação entre a reciprocidade pública e a segmentaridade pública de uma maneira mais regrada, de uma maneira mais lúdica, a partir da sociabilidade esportiva, o que levava, né, a um incremento, né, quer dizer, uma condição mais sólida, mais robusta do lazer do lazer esportivo, do lazer ativo, que se produzia em sociedade, né? E essa produção do lazer, da sociabilidade lúdica no lazer esportivo, né, levava a maiores indicadores de coesão social, né? A privatização da vida e dos espaços públicos, a redução, né, das oportunidades de encontro público para práticas esportivas, né, que é um fenômeno que
enfim, decorre da expansão urbana, da expansão do automóvel, né? O automóvel é um elemento fundamental, né? Porque reduz não apenas os espaços das ruas em que se podia praticar atividade física, mas também diversos espaços, campos públicos vão se convertendo em estacionamentos, enfim. Né? De fato, o automóvel passou a ter uma verdadeira ubiquidade na vida das cidades brasileiras, né? Que não seria necessário, né? Assim, toda a legislação brasileira confere prioridade ao transporte público de qualidade, um transporte público, repita-se, de qualidade multimodal, né, que ensejaria a possibilidade de abertura, de reabertura de espaços públicos de sociabilidade lúdica, de sociabilidade esportiva, de sociabilidade do lazer. Então há uma correlação estatística entre o declínio das oportunidades de lazer esportivo coletivo no espaço público e o aumento dos problemas de saúde afetiva, problemas de saúde afetiva, né? Há um filósofo que eu cito no final, há um psicanalista, né? O Christian Dunker, né? Que eu cito na conclusão, que vai falar dos processos de privatização da vida, de enclausuramento, né? Não apenas, ele chama de vida em forma de condomínio, né? Não apenas a formação de condomínios fechados que não se intercomunicam, que era exatamente o que o lazer esportivo permitia, né? A intercomunicação entre espaços públicos, né? Bairros que jogavam em outros bairros, times de bairro que visitavam outros bairros, né? Havia uma interação com a alteridade, né? Com grupos sociais distintos, porque o esporte tem um caráter itinerante, né? Você se organiza para jogar na casa do adversário. O processo de enclausuramento interrompe esses processos de interação esportiva na circulação do espaço urbano. Né? Esse enclausuramento que o Christian Dunker chama de vida em forma de condomínio, né? Não inclui apenas o condomínio fechado, mas também o shopping center fechado, o carro blindado, as academias também com catracas né, assim, sem a possibilidade da interação entre os grupos. Isso ocorre também na vida digital, né, na interação entre as chamadas bolhas, né, os grupos de WhatsApp que não se intercomunicam, né, as bolhas das redes sociais que se intercomunicam muito pouco, né, e também cito no final do artigo, articulado a esse fenômeno das redes sociais, um filósofo italiano chamado Franco Berardi, que ele descreve também uma correlação entre o que ele chama de descorporalização da interação social, né, a crescente mediação da interação social pela tecnologia digital, né, e um processo de redução das interações corpo a corpo. Ele diz que as redes sociais multiplicam os objetos do desejo, mas reduzem exponencialmente as oportunidades de satisfazer os desejos. Então essa é a relação aí entre o declínio do lazer esportivo e as questões relativas ao aumento dos problemas de saúde pública. Então esse é o tema dessa semana. Espero que vocês leiam o texto. Eu vou disponibilizar aqui para todo mundo e podem compartilhar aí, né, o pessoal que nos acompanha no YouTube, compartilhem com os amigos e até a próxima.